Solo Leveling acabou de começar a lançar, e eu já posso dizer que em parte isso aqui está muito melhor que a Webtoon, meus amigos. Obviamente não está isento de erros, afinal Solo Leveling, querendo ou não, tem muitos erros, seja na Webtoon, na novel, até mesmo no anime. Mas eu acho que o anime não apenas está corrigindo alguns deles, como também está fazendo um papel melhor que a Webtoon em adaptar a história, pelo menos é o que está parecendo agora de início. Hoje vamos falar sobre isso, as principais diferenças e adições que o anime fez em comparação com a Webtoon e talvez até mesmo com a novel. E claro, porque que o anime, pra mim pelo menos, está sendo melhor que as outras adaptações. E claro, este vídeo contém alguns spoilers por causa das comparações. Obviamente, eu não dei nenhum grande spoiler que irá estragar sua experiência no futuro do anime ou coisas do tipo. Afinal, eu quis manter um nível para que todos pudessem assistir, até mesmo aqueles que não leram a Webtoon ou a novel. Porém, alguns spoilers bem menores ou que não são tão relevantes, mas que ainda assim são spoilers, eu tive que colocar porque senão eu não conseguiria explicar algumas coisas. Então fique avisado que esse vídeo contém pelo menos alguns spoilers menores. E já no começo nós temos o que eu acho e digo ser a maior diferença entre o anime e a Webtoon, talvez até mesmo entre a novel, já que eu não lembro disso ser mostrado em algum momento da novel. Se foi mostrado, me corrijam aí nos comentários, mas até onde eu lembro, pelo que eu li, essas coisas não foram faladas na novel, que eu me lembro. O anime começa nos mostrando anos antes da história principal acontecer. No caso, se eu não me engano, a primeira raid da ilha Jeju, uma ilha que será um cenário muito importante para a história um pouco mais no futuro. Ela meio que será um plot principal ali pelo capítulo 100, mais ou menos, 98, 101. Esse flashback do passado, pra mim pelo menos, é bom porque apresenta pra quem nunca viu Solo Leveling sobre o mundo, que existem monstros, caçadores com poderes sobrenaturais e esse tipo de coisa, onde da mesma forma para aqueles que conhecem já a série, nós temos material original, mas único, que claro é muito legal de se ver. Enquanto as pessoas que não conhecem Solo Leveling conhecem mais do mundo com isso, nós que já conhecemos temos um fanservice vendo os personagens mais jovens e claro até mesmo pessoas que já morreram, inclusive o começo do trauma do Byung-woo, aquele healer de rank S. Aqui temos a chance de ver um pouco mais sobre ele, já que na Webtoon nós vemos muito pouco, e claro na época em que ele ainda era um Hunter ativo, e obviamente nós também vemos o seu companheiro de equipe, o Eun-seok, e não aparece na história principal por ser um personagem do passado que não é mais relevante. Então essa parte eu creio que parte disso é para expandir o mundo e parte disso é mais para ser um fanservice, para nos mostrar que caramba, olha o passado. Então isso pelo menos que eu lembro, não tem na novel, também não tem na Webtoon, mas é uma adição muito legal que colocaram no anime. Aqui nesse começo também tem outra coisa que eu gostaria de citar, que é a coreografia de luta e como está muito bem animado nessa parte, e eu espero que continue assim. Atualmente eu estou lendo o manhwa de Solo Leveling novamente para fazer alguns vídeos aqui para o canal, então meio que já passei por todo esse arco já faz um bom tempo, alguns dias atrás no caso, e eu posso dizer que embora algumas batalhas em Solo Leveling sejam muito legais na Webtoon, pô, às vezes é bem maçante, às vezes é muito fácil e às vezes a gente nem vê a batalha, só vê o resultado. Então ver aqui no anime uma batalha, uma coreografia de luta tão legal para uma batalha tão sem importância, nos mostra que provavelmente as batalhas importantes e claro legais terão uma ótima coreografia também, e isso me deixa muito feliz. Uma das coisas que mais me irritam em Solo Leveling é que conforme o Sung vai ficando mais forte, obviamente as batalhas ficam mais fáceis, então é alguns painéis de luta e acabou. Se o anime continuar fazendo coreografias iguais a essa, meus amigos, eu acho que vai valer muito a pena continuar assistindo. Afinal, todo mundo sabe que se a coreografia de luta é muito legal, a cena fica mais dinâmica e claro, dá mais prazer em assistir. Outro ponto da animação também é que as formigas desse episódio foram feitas de CGI, nos mostrando que provavelmente a maior parte dos monstros que aparecerão
também serão feitos de CGI. Possivelmente, eu creio que as sombras também serão feitas de CG. Animar é uma coisa muito cara. Todo mundo já sabe que fazer as animações dos animes é uma coisa extremamente cara. E claro que demanda um bom tempo também. Por isso que animes são caros para fazer e claro, demoram para sair. Não é uma coisa rápida e fácil. Então, levando em conta que nós vamos ver inúmeros monstros que irão morrer e claro, inúmeras sombras que irão aparecer repetidas vezes, é mais fácil para eles apenas fazerem com CGI, porque assim eles economizam muito tempo e muito dinheiro. Mas o lado bom é que o CGI, pelo menos desse primeiro episódio, foi surpreendentemente bom, amigos. Às vezes tem momentos em que sim, você consegue perceber que isso é CGI, porém ele ainda está superior a muitos animes por aí, e a minha experiência diz, pelo menos a minha experiência com os animes que eu já vi, diz que é um dos melhores CGIs que eu já vi, pelo menos em animes. É sério, é difícil você parar pra ver e pensar em um anime, pelo menos em muitos animes, que tenham CGIs melhores do que esses, pelo menos para monstros. Então isso me deixou bem feliz e claro, positivo em relação ao futuro do anime, porque se eles irão usar muito CG, que seja um bom CG pelo menos. E logo, finalmente entramos nas partes onde o Sung começa a aparecer, e eu acho que isso não é bem uma diferença, mas eu quero falar da voz do Sung. Esse seiyuu que deu a voz para o Sung, eu não sei o nome dele, e claro, eu não me lembro de todos os trabalhos dele, mas eu sei que é um seiyuu muito bom, porque eu lembro que eu já ouvi essa voz antes em outros animes. Então sim, é um seiyuu muito bom e eu reconheço o trabalho dele. Mas, sinceramente, na minha opinião, eu achei que não combina muito com o Sung. Agora, o Sung atual é alguém que eu consigo ver com essa voz, já que ele ainda é um adolescente e tudo mais, mesmo que ele já tenha 20 anos. Mas muito em breve, ele passará por muitas mudanças, como muitas pessoas já sabem, ele muda quase que completamente. E sinceramente, eu não vejo o novo visual do Sung daqui a algum tempo com essa mesma voz. Por isso, eu não sei dizer se eles irão mudar a voz dele, como já aconteceu em outros animes, ou se ela irá continuar, porque se ele continuar com essa voz daqui a alguns episódios, eu acho que não vai mais combinar com o personagem. Mas se eles mudarem o seiyuu quando o Sung em si mudar, eu acho que isso quer dizer que eles estão levando muito a sério o anime e é uma coisa muito feliz pra mim. E claro, tudo isso está fora das minhas mãos, não é como se eu pudesse alterar ou mexer nas coisas, tudo que eu posso fazer é esperar que possivelmente a voz dele mude quando ele em si mudar. Agora, um detalhe que não é importante, mas que tem na Webtoon e não tem aqui, é o Sung não ter conseguido tomar café antes de entrar na dungeon dupla que eles estão entrando. Pouco tempo antes de entrar na dungeon dupla, aqui no caso na Webtoon, eu não sei na nova porque eu realmente não lembro disso, é muito no começo, o Sung teria parado naquele trailer para tomar um cafezinho, mas o café já teria acabado, e assim o Sung ficaria meio que desapontado, meio triste por não poder tomar seu cafezinho antes da raid, enquanto é claro, o cara que trabalha no trailer ficaria triste porque ele conhece o Sung, ele sabe o quão difícil é as coisas pra ele, o quão acabado ele tá de tanto se machucar e os caramba 4, então ele queria ter servido aquele cafezinho pro Sung, mas não conseguiu. Isso é apenas um detalhe sem importância, é uma coisa completamente inútil para a história. Eu só quis colocar aqui porque eu acho que foi uma cena muito legal, eu pessoalmente gosto porque adiciona um pouco de profundidade, uma coisa que Solo Leveling não tem muito, por sinal, mas é aquilo, é um detalhe aqui que foi cortado do anime. Outra diferença aqui que já começa bem no começo é a adição de cenas com outros personagens, a primeira sendo com o presidente Gogun-Hi da Associação de Caçadores, e isso é bem legal na minha opinião, não apenas por mostrar mais de outros personagens que aparecem bem pouco na Webtoon, porque convenhamos, na Webtoon os outros personagens que não são Sung aparecem extremamente pouco, como também é legal mostrar que enquanto o Sung faz as coisas dele, os outros também estão fazendo as coisas deles e o mundo não para. Assim nós vemos o que está acontecendo no mundo. Na Webtoon e na novel, até onde eu me lembro, nós só conhecemos as coisas que estão acontecendo quando elas já acontecem ou quando estão próximas do Sung. Mas aqui não, eles estão construindo os acontecimentos enquanto o Sung faz as coisas dele. Então assim, a gente meio que já tem um foreshadowing do que está para acontecer. E isso é muito interessante. Isso é uma coisa que pra mim falta muito no original, mas que o anime parece estar tentando colocar aqui de forma sutil,
e eu gosto disso. E além do Go-Gun-Hee, outros personagens também aparecem, como o Ji-Ho, que será parte muito importante do elenco, essa garota que eu esqueci o nome, mas é amiga da Jin-Ah, a própria Jin-Ah aparece mesmo que muito pouco, e caramba, até mesmo a Cha-Hae aparece aqui, e ela é uma personagem que só apareceria lá pelos capítulos 50 mais ou menos, se eu não estou enganado, um pouco menos ou um pouco mais. Então esses outros personagens que normalmente apareceriam do nada mais pra frente na novel, eles estarem recebendo um foreshadowing e aparecendo desde o começo, me deixa bem feliz. Outra diferença é a explicação sobre os materiais e cristais de mana que acontecem aqui no anime. A Webtoon de vez em quando explica as coisas de forma mais áspera ou explica as coisas de maneira esparsa, por exemplo, no começo explicou uma coisa, mais pra frente explicou outra, depois explicou outra, e certas coisas foram deixadas de maneira implícita para que nós entendamos sem a necessidade de explicações. Já o anime aqui decidiu ir para uma maneira bem mais direta e explícita, explicando tudo na cara do telespectador. Para mim, isso não exatamente é ruim. Era necessário? Eu acho que não, todo mundo entenderia essas coisas sem a explicação, mas não é ruim pra mim. E claro, eu não posso deixar de falar sobre essa animação e arte lindíssima que o anime está tendo. Eu não vou falar que é melhor que a Webtoon, porque eu sinceramente gosto bastante da arte da Webtoon. Pra mim, eu acho que as duas estão no mesmo nível, cada uma tendo seus próprios pontos fortes. A animação e a arte desse anime está simplesmente sem igual, e um grande exemplo disso é a cena da Cha-Hae, onde embora tenha tido um pouco de fanservice, em geral foi uma ótima cena também. E outra coisa que me chama bastante atenção para a arte desse anime é justamente a animação gore. Eles não estão poupando detalhes, tá sangrento pra caramba, morte pra um lado, morte pro outro, e isso é muito legal. Uma coisa que eu tô muito acostumado é ver animes meio que censurando, tipo, o cara morreu mas mal teve sangue, ou o cara foi cortado no meio, mas porra, nem apareceu direito. Umas censuras mais leves, mas que ainda são censuras, enquanto aqui não, tá sangue pra todo lado, carnificina, gore, e isso é muito legal, porque Solo Leveling é uma obra onde tem muito sangue, então eles estarem fazendo isso me deixa genuinamente feliz, quer dizer que eles não estão censurando, e estão fazendo direto ao ponto do original. E agora, embora eu tenha gostado das inserções de outros personagens nesse primeiro episódio, eu ainda acho que eles poderiam ter colocado tranquilamente tudo isso no próximo episódio e não seria um problema. Sinceramente, eu acho que o primeiro episódio ser full o covil duplo seria mais interessante para um novo público. Eu acho que se esse primeiro episódio focasse apenas no covil duplo, e então a partir do segundo episódio nós tivéssemos esses foreshadowings e claro, explicações do mundo ou dos outros personagens, também funcionaria, porque apenas sendo focado no covil duplo, daria muita coisa interessante para mostrar, principalmente a trama principal, afinal o covil duplo é a melhor parte do começo do Solo Leveling. Eu não desgostei deles terem colocado outros personagens e outras coisas nesse primeiro episódio, muito pelo contrário, eu gostei bastante, mas é aquilo, eu já li a novel e já li a Webtoon. Eu acho que para um novo público que não leu nenhum dos dois, apenas o covil duplo teria sido mais interessante para eles, claro, ficarem mais interessados na obra. Não que não tenha sido interessante, esse primeiro episódio foi muito bom, tenho certeza que todo mundo concorda com isso. Eu apenas acho que, se fosse apenas o covil duplo, seria mais cativante para o público. E a última coisa, mas não menos importante, mas mais engraçada que eu tenho para falar sobre este anime, é que vocês sabiam que tem 2 animes de Solo Leveling sendo lançados agora? Exatamente, amigos, tem 2 animes de Solo Leveling. No caso, é o mesmo anime, mas 2 versões diferentes, uma versão coreana e uma versão japonesa. A versão japonesa é uma versão censurada, com o Sung sendo um japonês com nome japonês, onde o Japão, mais pra frente na obra, não se torna um inimigo. Este é um pequeno spoiler, mas que não vai afetar sua experiência, mas em Solo Leveling, o Japão é um bando de imbecil, e claro que eu não vou falar palavras mais fortes para não ser desmonetizado. Mas sim, eles são inimigos mais pra frente. Onde na versão censurada, o Japão não é inimigo e o Sung é japonês, o que é muito estranho. Já a versão coreana, o Sung ainda é coreano, tem nome coreano e a história segue normal, com o Japão se tornando meio que um inimigo. E cara, eu só posso rir dessa versão japonesa porque não tenho motivos para fazer isso, porque até mesmo em próprios
mangás japoneses, de vez em quando o Japão é inimigo de alguém. Então eles quererem censurar isso apenas porque é uma obra coreana, eu acho muito engraçado, cara. E claro, eu agradeço muito que a Crunchyroll e as Scanlators estão pegando a versão coreana para traduzir, porque se eu tivesse que ver a versão censurada, eu ia ficar muito triste mesmo. Mas bem, por hoje é só. Então, se eu errei em algo neste vídeo, ou se você tem algo a adicionar em cima do que eu já falei, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo e, claro, compartilhar com todo mundo suas opiniões. Se você curtiu o vídeo, considere deixar o seu gostei aí embaixo para me apoiar e, claro, ajudar mais pessoas a assistirem este conteúdo. Se você estiver interessado, eu tenho o meu react no canal de lives que eu assisti Solo Leveling ao vivo. Embora o react esteja meio travado por causa do meu PC, infelizmente, eu ainda fiz o react e está no primeiro link na descrição caso você queira ver. E claro, se puder, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui.